Não sei, mas um foi bem marcante. Não sei se foi o primeiro, mas um foi bem marcante. Era um desafio assim. Eu entrei num concurso. A escola onde eu estudava promoveu um concurso de oratória. Eu estava na sexta série do ensino fundamental. E aí promoveu um concurso de oratória. Estava fazendo uma campanha como deixar de fumar para atingir a enfim. Promoveu um concurso entre os seus alunos. E aquele que fizesse o melhor discurso sobre como deixar de fumar ia ganhar 2 ingressos para o estímulo. Primeira vez que eu fui. Mas eu lembro que o auditório da escola, né? Porque a escola funcionava do estava como auditório da escola. Estava lotado, todos os amigos, desde a primeira série até o terceiro colegial, e todo mundo lá, tal, e os professores como banca julgador e tal. E eu lembro de ter ganhado esse concurso, né? Tremia, nervoso, como até hoje fico nervoso. Fico aqui amassando um clipe na mão aqui para ver se eu distraio. Mas enfim, ganhei o concurso. E foi um desafio que eu venci. Eu vi que vocês conversaram sobre desafios nos grupos ali, vocês estavam animados conversando. Foi um desafio. Mas eu lembro que eu queria ter ganho, eu não ganhei. 2 anos depois, na minha 8ª série, a gente foi fazer uma escolha sobre quem seria o orador da turma. Né, na formatura, na festa de formatura, cerimônia de colação de grau. Tal. E aí a sala foi escolher. Naturalmente eu era uma opção muito forte, porque, enfim, eu me expressava bem nos trabalhos, enfim. Mas a gente tinha um amigo, o Joaquim, e o Joaquim era um cara muito engraçado. E ele imitava muitos personagens de desenhos, enfim. Tanto que hoje ele é apresentador de TV, tem banda de rock, mas com uma pegada de humor. Era um cara que tinha essa veia artística muito forte desde sempre. E polarizou, né? PSL e PT ali na eleição na classe. E voto. Wesley, eu ia passando por fileira. Joaquim, Wesley, Joaquim. Chegou na minha vez, eu falei, cara, se eu votar em mim vai pegar a mão, né? Não, pode deixar o Joaquim. Aí chegou no Joaquim, ele. Joaquim. Perdi por 1 voto. Ou seja, se eu tivesse votado em mim, ele teria 1 a menos, eu teria 1 a mais, eu teria ganho, né? Mas foi o Joaquim, o orador de turma, eu perdi esse desafio. Eu estou em recuperação até hoje. Mas o Joaquim foi bem legal, apesar de ele ter votado nele. Ele compartilhou comigo o discurso, a gente montou o discurso junto, mas quem foi lá na frente foi ele, né? Mas no dia, eu estava tão nervoso, tal, que eu falo assim, eu acho que eu não encararia aquela multidão toda para falar, não, ainda bem que foi o Joaquim. Vai que eu ficasse muito nervoso, enfim. Mas são desafios, né? O problema é que quando a gente cresce, os desafios deixam de ser essas competições de escola, deixam de ser as brincadeiras, deixa de ser o esconde-esconde, deixa de ser coisas sem repercussões maiores e passam a ser desafios que causam conflito, atrito, e alguns conflitos desses desafios eles acontecem num campo de batalha muito restrito dentro da gente. Na verdade, muitos dos desafios que temos são batalhas que a gente trava dentro da nossa mente, na escuridão da nossa solidão. Não é verdade? É a gente lutando com a gente mesmo. Batalhas que a gente tem ao nosso redor, que as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes nem percebem. A gente às vezes coloca uma cara feliz para esconder tudo que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque a gente quer resolver muitas vezes esses problemas sozinhos. A gente não quer compartilhar, não quer que as outras pessoas saibam. Como é que o cristão vence esses gigantes desafios? Normalmente esses gigantes eles têm uma coisa em comum quando eles enfrentam a gente. Esses gigantes eles chamam a gente pelo nome. Os desafios que a gente tem muitas vezes eles são personalizados. O gigante que eu tenho que vencer é só meu. Ele me chama pelo nome. E quando o gigante chama a gente pelo nome, as nossas pernas dão uma bambeada e a gente morre de medo.
E às vezes ele chama a gente para o páreo e a gente percebe que a gente não é páreo para ele. A gente não vai dar conta. E muitas vezes quando isso acontece, quando a gente percebe que não vai dar conta, a gente se esconde, entra num casulo e se esconde lá dentro e fica lá. Mas hoje eu quero estudar com você uma história da Bíblia que tem pelo menos cinco lições de como enfrentar esses gigantes, como enfrentar esses desafios. E eu queria que a gente saísse daqui hoje com essas 5 lições, aprendesse essas 5 lições. E elas estão embutidas numa história da Bíblia que eu não sei se você conhece, mas talvez seja a história mais conhecida da Bíblia, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão. É a história ícone de Davi e Golias. Quantos conhecem a história de Davi e Golias aqui? Todo mundo? Todo mundo já conhece? Mas eu vou contar mesmo assim, tá bom? Fica tranquilo. A história da batalha entre Davi e Golias conta como a gente enfrenta o gigante e nos ensina como a gente vence gigantes. 5 lições para a gente aprender a levar para casa e enfrentar seus desafios. Essa semana, eu separei uma foto, essa semana não, esse mês vai completar 44 anos dessa luta aí, ó. Ficou chamada como The Rumble in the Jungle. Falei certo, Egon? A luta na selva. Foi a maior luta de boxe. Todo ano fala assim, a luta do século, né? Mas de fato essa daí talvez tenha sido a luta do século. Muhammad Ali com George Foreman. Mais de 40 anos e ela é falada e lembrada até hoje. Aconteceu no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. Bilhões de pessoas viram essa luta no mundo, tá? Só que essa luta aconteceu entre 2 pesos pesados do boxe. O boxe era um esporte muito popular, ainda é, mas talvez era mais ainda naquele tempo. Mas eram 2 pessoas com técnicas equivalentes, peso equivalente, uma batalha justa. Mas a história de Davi e Golias, ela retrata uma batalha desigual, onde um adversário é muito mais forte que o outro. E a gente aplica essa metáfora de uma luta desigual em diversas oportunidades. Por exemplo, de vez em quando você está assistindo um jogo de futebol entre um time muito forte, com um elenco muito forte, e um outro time pobre, um time com um elenco fraco, tal. E aí os colunistas, os comentaristas falam assim, é um desafio, é uma batalha, é um jogo entre Davi e Golias. Né? E eu nunca sei se aqueles locutores, comentaristas são cristãos ou não, mas o fato é que sempre que a gente olha, em diversas oportunidades, tem alguém falando lá, olha, é desafio de Davi e Golias. Virou o sinônimo de uma luta que provavelmente o mais fraco vai perder. Mas quando o mais fraco ganha, fala assim, foi o Davi vencendo o gigante Golias. E toda vez que a gente luta com essa questão, lida com essa questão, melhor dizendo, do improvável vencer, de você ganhar, a gente sempre refere à questão de Davi e Golias. Quer seja a gente ter uma tradição cristã ou não. E muito provavelmente a história de Davi e Golias se tornou-se um ícone do Ocidente, porque nós ocidentais valorizamos o indivíduo. A gente valoriza heróis misteriosos e solitários. Já pensou nisso? A gente sempre cresceu com heróis. Quem são os nossos heróis? Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Capitão América, Chapolin. São heróis solitários. Eles vêm, fazem o serviço e depois voltam para a sua vida normal, certo? Uns tempos para cá começaram a aparecer Liga da Justiça, Vingadores, a união de todos eles, mas sempre foi aquela história do herói solitário. Vem, resolve o problema no momento de emergência e depois que resolvem o problema, eles simplesmente desaparecem. Voltam para sua reclusão, para a vida normal. E a gente adora essas pessoas. Os maiores fenômenos de bilheteria do cinema de todos os tempos são de filmes de super-heróis. E o problema disso é que a gente tem uma visão baseada no ocidental, onde a gente resolve as coisas sempre sozinho, no individualismo, né? Resolve os problemas sozinhos. A gente adora valorizar o indivíduo que vai lá e vence as coisas sozinho. As histórias dos vencedores. Tá? Quem foi o fulano? Ele começou sozinho e construiu um império, mas ele resolveu sozinho. E a gente valoriza Davi como quase um ícone,
ocidental, porque provavelmente ele é esse cara que aparece no meio da guerra, resolve o problema, e quando você vai ver sobre a história dele, 2 meses depois, onde ele está? Cuidando de ovelhinhas, como ele sempre cuidava. Voltou para sua vida normal. Resolveu o problema sozinho, foi para casa e continua a viver tranquilo. Mas essa não é nem a primeira lição que eu quero falar para você, mas já fica aí como dica. Se você quiser resolver os seus problemas assim como um super-herói sozinho, muito provavelmente você vai se dar mal. Então, aproveite a comunidade que você vive, aproveite a sua família, aproveite aquelas pessoas que têm amor por você e querem ver o seu bem e compartilhe os seus desafios com essas pessoas, tá bom? Mas eu quero hoje contar, como eu disse para vocês, a história de Davi e Golias, apesar de você já conhecer. Mas eu quero te dar alguns contextos, tal. A história de Davi e Golias, ela precede o fato de que o povo de Israel era um povo que estava sempre em guerra, sempre na batalha. Era um povo que adorava um conflito, vamos assim dizer. E eles estavam em conflito, um dos povos que eles sempre estavam em conflito eram os chamados filisteus. E as guerras que aconteciam normalmente eram muito sangrentas, né? Era luta corporal, era espada, era lança, era flecha. E algumas vezes, para decidir alguma questão pontual, ao invés de todo o exército de um lado e todo o exército de outro para fazer aquela guerra sangrenta mesmo, o que eles faziam? Eles, para evitar esse confronto, onde haveria muita baixa dos dois lados, eles faziam isso o quê? Olha, elegiam um guerreiro de um lado, um guerreiro de outro, e esses guerreiros lutavam. E quem vencesse, o outro exército fugia, e a questão estava resolvida por ali. E assim não se precisava ter muito derramamento de sangue. Só que os últimos encontros que Israel e os filisteus haviam tido não tinha sido muito bom para os filisteus. Por quê? Porque eles tinham perdido vários conflitos. Porque Deus lutava com o povo de Israel. Eles venciam não por conta da força do seu exército, mas porque Deus lutava com o povo de Israel. Normalmente, o fato de Deus lutar com o povo, a favor do povo de Israel, dependia do fato de o líder deles, o líder, ser fiel ou não a Deus. E naquele tempo, o líder de Israel, o rei de Israel, era o rei Saul. Dessa vez eles foram para a batalha, só que Saul tinha um probleminha. Saul, ao invés de ser fiel a Deus, ele estava afastado de Deus, ele estava longe de Deus. E eles tinham perdido algumas batalhas porque estavam longe de Deus. Saul estava fazendo um monte de coisa esquisita. Ele não consultava mais o profeta de Deus para saber se ia ou não para a batalha. Às vezes o profeta falou, não vá para essa batalha. E ele ia morrer um monte de gente, tinha que retroceder, enfim. Israel estava uma confusão, porque Saul estava longe de Deus. No coração, Deus já tinha rejeitado a Saul e já tinha escolhido Davi para ser o novo rei. Só que, tirando o profeta Samuel daquele tempo, ninguém mais sabia que Deus já tinha escolhido um novo rei. E os filisteus, então, estavam cansados de perder também nessas batalhas, e eles também tinham a sua inteligência lá, o seu serviço secreto. Ele falou, nossa, essa batalha a gente precisa ganhar. Nós precisamos descobrir qual é o ponto fraco do povo de Israel. E adivinha qual era o ponto fraco de Israel naquele momento? O rei, Saul. Saul era o ponto fraco. Eles perceberam que Saul já não fazia as mesmas coisas que fazia antes, não tinha a mesma fidelidade contra o Deus de Israel, que era muito famoso por ser poderoso, por lutar contra o exército deles. E eles disseram o seguinte, olha, vamos arrumar alguém para desafiar e duelar contra Israel. E eles procuraram alguém e encontraram um mercenário, que nem era filisteu. O nome dele era Golias. Eles chamaram um guerreiro que chamava Golias. Era descendente dos anaqueus. Se você for voltar lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando esse povo anaqueu morava em Canaã, foi expulso pelos israelitas daquele povo, e a Bíblia fala que existiam gigantes naquela terra. E esse Golias era descendente daquele povo, então por isso ele era gigante. Sobraram algumas famílias desses gigantes, né?
A Bíblia conta que Golias tinha quatro irmãos, então assim, todos eram gigantes. Então, os anaqueus também não gostavam do povo de Israel, então os filisteus aproveitavam e falaram, se ele também é inimigo do povo de Israel, ele é nosso amigo, vamos lá. Provavelmente ofereceram dinheiro para ele, e ele como mercenário falou, eu topo lutar contra o povo de Israel, contra o guerreiro de Israel. Né? E eles trouxeram esse guerreiro, acostumado com a guerra. Esse gigante então chega na frente do exército de Israel e começou a desafiar um guerreiro de Israel para lutar com ele. Só que esse homem botou um pavor em Israel que poucas vezes havia sido visto. Por 40 dias ele vinha de manhã e de tarde na frente do exército e falou, e aí, banda de medrosos, quem vai lutar comigo? E aí aproveitava para fazer um monte de xingamento para o Deus de Israel, enfim. Fazia um monte de coisa. 40 dias e 40 manhãs, 40 tardes ele fazia a mesma coisa. Depois voltava para o acampamento dele, para o exército dos filisteus. Eu vou descrever um pouquinho quem era esse Golias. Alguns manuscritos da Bíblia relatam que ele tinha quase 3 metros. Outros falam que ele tinha 1,98 m, mas vamos combinar que 1,98 m não é gigante. Então, os manuscritos mais creditados da Bíblia são de que ele tinha 3 metros de altura. Eu trouxe algumas imagens aí, para você ter noção sobre quem era Golias. Edu, pode passar a primeira? Essa é uma réplica do que provavelmente era a armadura de Golias. Só essa peça da parte de cima pesava 57 quilos, que era feita de metais trançados, né, uma camiseta de metal e depois a armadura em si, para que uma espada, uma arma pontiaguda não a atravessasse. 57 quilos, pensa. Né? A ponta da lança de Golias, que é a próxima foto, pesava quase 7 quilos, 6,8 quilos, só a ponta. Imagina isso sendo arremessado por um homem de 3 metros de altura à distância, o estrago que não podia fazer. Né? Aí você fala assim, mas será que existem gigantes? Eu trouxe uma outra foto aqui de o homem mais alto da nossa era moderna, assim, viveu no século passado, Robert Wadlow. Ele, quando morreu, tinha 2,72 m de altura. Depois dele, ninguém ficou sequer a 20 centímetros da altura dele. Só que ele morreu super jovem, acho que com 22 anos, se eu não me engano. Mas se você observar ele, 2,72 m, outras fontes que eu olhei no Wikipedia, falam que é 2,75 m, mas estava por aí. Ele é magro, alto, tinha problemas para andar, andava com muleta, porque, enfim, a altura dele era decorrência de um distúrbio. Né? Agora, imagina como era Golias. Pouco maior que isso, treinado para a guerra desde criança, forte. Provavelmente o braço dele era isso aqui junto, né? Devia dar medo mesmo, né? Passar na frente do exército, o povo devia ficar com medo mesmo, né? Só que aquilo lá estava acontecendo, quando eu falo que o povo de Filisteu armou uma armadilha para Saul, porque Saul tinha que mandar, ou Israel tinha que mandar um guerreiro para lutar contra Golias. E Israel também tinha um gigante. Adivinhem quem era o gigante de Israel? Guerreiro, forte. Se você pegar a Bíblia em 1 Samuel, depois se você quiser ler a história lá, calma, conta que Saul, quando ele foi escolhido rei, ele tinha algumas características. A Bíblia fala que ele era bonito, lindo. O povo escolheu também pela beleza. A gente já escolheu o presidente aqui assim, não se deu muito bem, né? Mas Israel escolheu porque ele também era o mais bonito. E ele era o mais alto de todo mundo de Israel. Ele era mais alto do ombro para a cabeça, é assim que a Bíblia fala. Mais ou menos assim, se a gente coloca todos os brasileiros numa praça, de repente a gente olha lá no meio e tem um poste lá assim. Esse era Saul. Ele era mais alto, todo mundo batia no máximo no ombro dele. Ou seja, todo mundo tinha... ele tinha pelo menos 35 centímetros mais alto do que todo mundo do povo de Israel. É provável que o povo de Israel tivesse alguém com 2 metros, tipo eu assim? Possivelmente. Então o Saul devia ter lá para os seus 2,35, alguma coisa assim. Deixa eu exemplificar melhor. Manuel, chega aqui, Manuel.
Isso aqui é piada interna aqui, mas é que ele é castigo. Davi. Não, na verdade, assim, esse aqui é o povo de Israel, o médio aqui. O mais alto do povo de Israel, e esse era Saul. Né? Sempre a briga. Edu, passa a próxima foto aqui, vai. Era isso que eu ia exemplificar, mas como ele brincou comigo antes de começar, eu falei, eu vou te chamar lá na frente. Esse aqui era o homem mais alto do mundo na época. Já tem um outro agora que E esse do lado sou eu. 2,36 m, é o chinês Bao Xun. Veio no Brasil aqui, eu tava no shopping, quando eu vi, eu falei, olha, preciso tirar uma foto com esse cara. Senti baixinho pela primeira vez. Então, mais ou menos era isso, ó, o homem mais alto do povo de Israel e Saul. Quem que deveria enfrentar o gigante filisteu? Saul. Ele era grande ou não era? Ele também era um guerreiro? Era. Era ele que tinha que ir para a batalha. Mas todas as vezes que Golias aparecia ali em frente ao povo de Israel, o exército de Israel, Saul tremia dentro da armadura dele, por quê? Porque ele sabia de uma coisa, que se ele fosse para aquela batalha, ele ia perder a batalha, porque ele estava longe de Deus. Porque as batalhas de Israel não eram vencidas pelo poder humano. As batalhas de Israel eram vencidas pelo poder de Deus. E se ele estava longe de Deus, ele não tinha jeito, não tinha chance. E aí, queridos, eu quero fazer uma afirmação para vocês aqui. Deus tem o desejo de fazer a gente vitorioso. Portanto, as lutas que nós enfrentamos, todas elas, são lutas espirituais. Porque desafiam o poder de Deus de nos fazer vitoriosos. Sabe aquele desafio que você tem na sua vida? Que talvez você não compartilhou com ninguém, só você conhece? É um desafio espiritual. Porque ele está desafiando o poder de Deus para fazer você um vitorioso. As lutas e os gigantes que aparecem na nossa vida, na nossa frente e chamam pelo nosso nome, para nos botar medo, para nos fazer tremer da base, eles são desafios espirituais. Nunca olhe para o seu desafio e ache que o seu desafio é aquela pessoa, é aquele diagnóstico médico, é aquele dinheiro, é aquele trabalho, é aquele seu chefe, é isso ou aquilo. Esse não é o seu desafio. Os desafios do cristão são desafios espirituais. A luta do cristão não é uma luta humana, é uma luta espiritual. E a luta espiritual se vence como? Com armas espirituais. Eu não estou querendo dizer que tudo que acontece na sua vida é por culpa de Deus ou culpa do inimigo de Deus. Mas a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida acontece dentro de um contexto, de um grande conflito entre o bem e o mal, entre a perfeição de Deus e o pecado. O apóstolo Paulo em Efésios disse o seguinte: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Os desafios que você tem, os gigantes que você tem que enfrentar, são desafios espirituais que se vencem com armas espirituais. Continuando a história de Davi, queridos, Davi então ele se propõe a enfrentar o gigante. Saul ouve falar sobre esse rapazinho que quer enfrentar o gigante e manda chamar Davi. E no primeiro momento ele tenta convencer a Davi a não fazer essa loucura. A gente lê no texto bíblico da seguinte forma: alguém contou a Saul o que Davi estava conversando, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança, eu estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você de vida. A Bíblia descreve Davi como um menino bonitinho, novo, ruivo e músico. E ele era garoto mesmo, novo mesmo, porque ele não podia ir para a guerra. Ele estava lá naquele contexto de guerra porque ele foi mandado pelo pai dele
para ir lá, falar, vai lá no campo de batalha, porque vê o que está acontecendo com seus irmãos mais velhos. Porque ele mesmo não tinha idade para se alistar, para ser convocado para a guerra. Ele era novo. Então ele só estava lá como um garotinho de recado para ver como é que estavam seus irmãos e levar a notícia para o pai dele. E quando ele foi, ele viu o que estava acontecendo. Ele falou, como é que esse homem aí pode vir e ofender o povo de Israel? E ninguém fazer nada, vocês são um bando de covarde, um monte de soldado aqui, ninguém vai enfrentar ele. Foi isso que ele falou. E ele falou, mas eu vou lá enfrentar esse gigante. Provavelmente o irmão dele falou, fica quieto, moleque, cala a boca, você vai morrer aí, ó. Vai trazer vergonha para nossa família. Fica quieto, você é um garotinho de recado. Imagina a cena, o exército inteiro entrincheirado lá atrás da colina, do monte, para observar Golias. Quando Golias se aproxima para falar aquele monte de asneira, né? Davi levanta e fala, agora que eu vou lá matar ele. Aí o irmão dele segura, fica quieto, abaixa aí, senão ele vai ver a gente correr atrás de nós. E Davi fala, vocês estão loucos? Como é que vocês deixam esse incircunciso, essa expressão que ele usou, descrente, eu vou pegar ele. E aí quando Saul ouviu isso, chamou Davi para conversarem. E aí Davi disse o seguinte, está na tela, eu sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. É Davi falando para Saul. Quando um leão ou urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava ou resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles, eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Corajoso ele, né? Inconsequente até. Lembra que a tua luta é espiritual? Ele não está dizendo aqui que Golias enfrentou o exército. Ele está falando assim, ó, Golias afrontou o exército do Deus vivo. Não era simplesmente uma guerra, era uma guerra espiritual. Era Deus que estava ali sendo enfrentado. E aí continua a história. No verso seguinte, ele diz assim, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E aí diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Conversa fiada desse rei, né? Como é que ele manda ele ir com Deus se ele mesmo, o rei, não estava com Deus, estava com medo? E aí conta a história, continua o texto dizendo, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Agora vai começar a batalha. Agora você vai anotar no seu guia de mensagem aí o primeiro recado, como se vence gigantes. Na vida cristã não existe mágica, mas simplicidade. Não existe mágica, mas simplicidade. Quando Saul chegou para Davi e disse, você quer lutar? Então vai lá. Mas antes de ir, morre com dignidade, morre com honra. Vem aqui vestir a minha armadura, eu vou dar minha couraça para você, minha armadura, meu capacete, a minha espada. Qual que era o tamanho de Saul? Mais alto do que todo mundo, pelo menos 35 centímetros. Qual que era o tamanho de Davi? Baixinho. Como é que ia caber a armadura de Saul nele? Imagina um capacete na cabeça, devia ficar sambrando, enfim. Quando ele colocou aquele negócio lá, ele não conseguia andar, quanto menos lutar. Para Davi, a armadura de Saul era a armadilha de Saul. Ele tinha que se livrar daquilo. Muitas vezes a gente precisa se livrar de tudo isso. Trazendo para a nossa realidade, a armadura de Saul é tudo aquilo que a gente tenta usar para enfrentar os nossos problemas que são espirituais. Para você vencer o desafio de cristão, queridos, existem duas coisas e elas são muito simples. Estudo da Bíblia e oração.
tem mágica. Não adianta você chegar lá e trazer o pastor no cantinho e falar, pastor, conta qual é o segredo das vitórias espirituais. E pastor nenhum tem um segredo que ele só guarda para si, para contar só para os mais próximos. Não. É simples. Talvez não seja fácil fazer, mas é simples. Estudo da Bíblia e oração. Para enfrentar os gigantes que se apresentam na sua frente, seja simples. Às vezes, por ser tão simples, é ignorado por muitos, porque a gente não tem, às vezes não acredita que aquilo que é simples funciona. De coisas elaboradas, complexas, difíceis. Quais foram as armas que Davi usou? Cajado, o seu alforje, 5 pedras, uma funda, que era uma espécie de estilingue que se atirava com uma mão só. Era isso. Simples. Ferramenta simples. A armadura de Saul provavelmente era o que havia de mais moderno na indústria bélica da época, né? Os melhores materiais empregados para a confecção da armadura, os melhores artesãos que trabalharam para fazer aquilo, porque era a armadura do rei, mas eram armas humanas. E Davi estava indo lutar uma guerra espiritual. E ele estava acostumado com as coisas simples que ele tinha na mão. A funda, o alforje, que era a bolsa de couro, o cajado. As armas do cristão, estudo da Bíblia e oração. É assim que você enfrenta os desafios. Fácil? Simples? É isso aí, é simples. Segundo conselho para você, anote no seu guia de mensagem, não se iluda com as aparências. A gente adora olhar para as aparências, na verdade. Eu vi vocês comentando um pouquinho no grupo aí. Com o que a gente veste, com o que usa, com o que carro dirige, onde mora, como penteia o seu cabelo, se está gordo, se está magro. A gente sempre repara essas coisas, não tem jeito. Mas ainda nesse contexto de Davi, Saul, o profeta Samuel, Deus disse uma coisa para o profeta Samuel que tem muito a ver com essa história. Disse assim o texto: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração, o homem vê a aparência. Não se iluda com as aparências. O problema de Golias foi que ele viu Davi e olhou para a aparência. Ele olhou para Davi e falou, coitado. Como é que vem com um pau, um estilinguinho na mão, molequinho, ruivo, caçula, filhinho de papai? Ele disse, eu vou te pegar, moleque. Não vai dar nem pro cheiro. Sabe o que Golias fez? A Bíblia diz que ele começou a rir. A rir. Você está pensando que eu sou cachorro para vir com pau e pedra? Foi exatamente isso que Golias fez. Diz Golias, falou assim, eu vou te rasgar no meio, vou te dar para comer para os pássaros, para os animais, enfim. E aí ele vira para o povo de Israel e fala assim, ó, seus covardes, vocês mandam um menino para lutar comigo? E para quem que ele estava mandando o recado? Para Saul. Vocês são os covardes. Você manda um menino lutar comigo, não tem vergonha? Sabe o que ele fez, iludido com a aparência de Davi? Ele levantou o capacete. O capacete que tinha uma proteção, tal, ele levantou, a Bíblia diz que ele levantou. E Davi olhou e falou, é ali que eu vou acertar. Ele levantou porque ele se tornou arrogante. Ele falou, eu não preciso de força nenhuma para bater nesse moleque. Davi não parecia páreo para o gigante Golias. A couraça de Saul parecia a arma adequada para a batalha? Parecia, mas não era. Os instrumentos de Davi pareciam instrumentos adequados? Não pareciam. Eles eram. Cuidado com as aparências. Davi não parecia suficientemente capaz de derrotar o gigante, mas derrotou. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Terceiro ponto. Não perca tempo com os que querem mantê-lo na armadura de Saul. Não perca tempo com os que querem mantê-lo na armadura de Saul.
Quando você tiver desafios na vida, queridos, vão aparecer alguns covardes, tipo Saul, cheio de ideia para que você vença. Provavelmente você deve enfrentar isso, ou já enfrentou isso quando você está com algum desafio. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um amigo, ele era mais velho assim que a turma, e ele sabia tudo. Não da matéria, mas para vencer qualquer coisa. Ele sempre tinha um esquema. Sabe aquele cara que sempre tem um esquema? Então ele fala assim, ó, a prova do professor fulano, ele dá aula mais ou menos, tal. Então se ninguém for embora antes de terminar a prova, se todo mundo ficar lá, ele vai ficar tenso, porque ele vai achar que deu uma prova muito difícil, tal, e se vai ver que ninguém está terminando, lá do meio para o fim da prova ele começa a dar dica. Ele começava com umas histórias assim, né? Um dia, as provas mais difíceis que a gente ia ter, a turma toda com medo ali na faculdade, de repente cai a força da faculdade. Aquele muvuca, todo mundo saindo da sala, tal, as provas foram canceladas naquele dia. Até hoje a gente não sabe quem desligou aquele disjuntor, mas pairam fortes suspeitas, né? Mas ele era assim, tinha as escolas mais mirabolantes para passar, para guardar, enfim, era o cara do esquema. Cheio das armadilhas. E de fato ele se formou. Mas até onde eu sei, ele nunca conseguiu exercer a profissão porque, enfim, parou por aí, né? Os esquemas foram até um certo limite. E quando os desafios que valiam, né? Quando fala assim, tá valendo, que você está no mercado de trabalho, aí a coisa complicou um pouco. Não perca tempo com aqueles que querem te manter dentro da armadilha de Saul, né? A armadura. Na nossa vida é assim. Muitas pessoas têm receitas prontas para resolver o seu problema. Vão te dar um monte de mandinga para você derrubar o gigante, um monte de dica, um monte de esquema para resolver o problema. Algumas maneiras honestas, outras não honestas, maneiras corretas, maneiras erradas, maneiras fáceis, maneiras difíceis, enfim. Todo mundo tem um segredo lá que quer te contar, né? É que nem quando você tem filho, né? Todo mundo tem uma receita para educar o filho, enfim. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Lembre-se, a armadura de Saul era uma armadilha. Se Davi tivesse ido para a batalha com ela, provavelmente ele não teria conseguido dar o primeiro passo. De longe, Golias ia atacar aquela lança lá que ia destruir ele no meio. Tenha coragem de enfrentar o desafio com o poder de Deus, porque o poder de Deus é forte para enfrentar qualquer coisa. Davi, ele não ficou perdendo tempo de se explicando para Saul. Quando Saul disse que ele não poderia ir para a batalha porque ele ia perder, Davi não ficou gastando tempo ali. Davi começou a contar uma história. Você lembra da história? Ele falou assim, ó, vou bater um urso, matei um leão, e o mesmo Deus, né, que me ajudou, vai me ajudar agora. Em momento algum você vê Davi dizendo assim, ó, não é mesmo, deixa eu pensar bem, né? Eu acho que eu estou me precipitando, me dá 2 dias e tal. Não, ele vai falar assim, ó, o mesmo Deus que me ajudou a derrotar o leão, vai me ajudar a derrubar o filisteu. Ele não ficou discutindo com estratégias de guerra com Saul. Não, ele falou, só contou uma historinha e falou, ó, eu vou vencer. Com o poder de Deus. Então, meu querido, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, quiser te manter dentro da armadilha, uma fórmula mágica para você resolver o seu problema, você sorri e agradece, tá? Não precisa discutir não, tá bom? Vira as costas e o que você vai fazer? Pegar as armas espirituais, Bíblia e oração. E quando você vencer o gigante, estiver todo feliz, aquela pessoa vier para você e fala, e aí, deu certo? Cara, deu certo, obrigado. Mas não foi bem do jeito que você falou, mas deu certo. Bíblia e oração. Próximo ponto, 4. Tenha, conheça e relembre continuamente a sua experiência com Deus. Se você, querido, não tem uma experiência com Deus, trata de arrumar uma, tá bom? Simples assim. Quando você tem um desafio na vida, você entrega na mão de Deus e deixa Ele conduzir. É assim que você coleciona experiências com Deus. Você entrega o seu problema, o seu gigante, para Deus conduzir, derrotar, tá bom? E aí você anota, talvez. Se você não tem uma boa memória, você anota. Você olha, no dia 13 de outubro eu estava enfrentando um desafio muito grande e eu entreguei na mão de Deus. E depois você lembra como Deus interviu e você tem. Um dia que você tiver outro problema grande, você vai olhar para trás, para o seu caderninho e falar,
nesse dia eu estava passando um perrengue. Estava tendo uma espiritual muito grande e Deus interviu em meu favor. Se ele fez isso naquela vez, ele vai fazer isso de novo. Colecione, conheça, relembre continuamente a sua experiência com Deus. Foi isso exatamente o que Davi fez quando Saul veio falar com ele. O que ele fez? Ele contou as experiências que ele tinha tido com Deus. De novo, do urso e do leão. Deus já te livrou de alguma coisa? Deus já fez alguma coisa na sua vida? Já respondeu alguma oração que você fez? Você lembra de alguma coisa? Pelo menos uma vez que Deus atuou na sua vida? Tenha essa coisa, guarde essa coisa, relembre dela o tempo todo. Essa experiência com Deus vai te fortalecer para você vencer os próximos desafios que você tiver na sua frente. Ellen White, uma escritora cristã adventista que viveu no século XIX e começo do século XX, disse o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos guiou até aqui. Está com medo do gigante que tem pela frente? Relembre as suas experiências com Deus. Lembre da sua experiência com Deus. Quinto e último ponto, anote no seu guia de mensagem. Confie e dependa do amor de Deus. Quando Davi chegou na frente de Golias e Golias riu de Davi, sabe o que Davi falou? Ou melhor, do que ele não falou? Ele não chegou para Golias e falou: você está ferrado, Golias. Eu sou campeão olímpico de atirar funda. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte, está aí no texto: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Está entendendo como você vence gigantes? Quando o desafio está na sua frente, você olha para ele e fala assim: ó, não sou eu que vou te enfrentar. Olha quem está comigo, é o Senhor dos Exércitos, aquele quem você desafiou. É ele quem vai vencer. A briga é com ele, está a fim de encarar? E você sabe como terminou a história, mas eu vou contar mesmo assim. Ali, no meio da sua arrogância e soberba, ao levantar o capacete, Davi acertou a pedra, bem no meio da testa de Golias, que meio que deu uma cambalhada, caiu, e Davi se aproveitou desse momento de fraqueza com a própria espada de Golias, o matou. E essa história, ela percorre milhares de anos e é uma maneira ainda atual de nos ensinar como encarar e vencer desafios que parecem impossíveis. A partir dessa semana, quando você perceber os desafios vindo para você, em vez de você sair correndo e gritando com medo, em vez de você se trancar no seu casulo, no meio da sua solidão, no quarto escuro, você confie e dependa do amor de Deus, porque Deus já determinou a vitória na sua vida. Posso orar por vocês? Pai querido, obrigado porque na Bíblia o Senhor deixou registrada a história de Davi e Golias. E que mesmo de forma metafórica, conseguimos transportar essa história para a nossa realidade e entender que o mesmo Deus que venceu essa batalha com Davi está disposto a lutar com a gente para vencer os nossos gigantes do dia a dia. Senhor, nós aqui, todos nós temos gigantes e desafios que precisamos enfrentar. Alguns deles nós estamos correndo de medo já faz tempo. Mas ajuda-nos a entender que essa batalha é espiritual. Está impedindo que o Senhor nos faça vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a parar de lutar sozinhos e entregar essa batalha para Ti. Lute por nós. Vá à nossa frente. Nos dê a força necessária para nos colocar de pé e encarar os nossos desafios de frente. Senhor,
Eu não sei o que é para todo mundo aqui, mas o Senhor conhece o coração de todos nós. O Senhor não leva pela aparência, mas conhece o íntimo. E por isso nós entregamos a você, Senhor, o nosso coração, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias, a nossa amargura. Toma e transforma o nosso coração. Queremos nos apropriar da vitória que o Senhor nos oferece e nos promete. Que essa semana sejamos vitoriosos em Ti. Esse é o nosso pedido maior e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima semana, tá bom? Mas antes de ir embora, eu faço um convite para você subir, ficar um tempinho aqui com a gente aqui em cima, para bater um papo, a gente botar nossa conversa em dia, fazer novos amigos, tá bom? E até a próxima semana. Obrigado.